Olá, galerinha do sétimo ano 3. Tudo bem com vocês? Comigo tudo. Então, vamos partir para a nossa segunda aula, para a nossa revisão de conteúdos, a nossa segunda aula. Então, voltando lá na apostila 1, agora hoje é unidade 2. Na unidade 2, nós temos lá os números inteiros negativos. O que são os números inteiros negativos, professor? Então, lá na apostila de vocês, lá na página 23, nós temos os números negativos, ok? A aula de hoje nós temos os seguintes objetivos: identificar e utilizar números inteiros em diferentes situações, representar, localizar e comparar números inteiros na reta numérica, obter o módulo ou valor absoluto de números inteiros, relacionar pontos no plano cartesiano. Vamos verificar o que é o plano cartesiano, né? Com suas coordenadas. Fazer aplicações e reduções de figuras representadas lá no nosso plano cartesiano. Então é um conteúdo com vários objetivos e a gente vai trabalhar aos poucos, né? Cada aula vai ser um ou dois objetivos. Iniciando, então, nós temos os nossos números negativos. Então, até hoje, nós verificamos só os números positivos. Lá na reta numérica, do zero para a direita, são todos os números positivos, né? Quanto mais longe da origem, maior era o seu valor. Então, agora, a gente vai verificar os números positivos, que são os números à esquerda do zero, à esquerda da origem, lá na minha reta numérica, certo? Dando início, então, números negativos. Em determinado momento da história, o ser humano sentiu necessidade de contar os objetos que manipulava. Para registrar essas informações, precisou criar símbolos específicos. Surgiram então os números naturais. Então, os números naturais são todos os números positivos, né? Do zero para a direita são todos os números positivos. Com o tempo, em virtude da observação e situações cotidianas e dos nossos problemas analisados no contexto da própria matemática, as pessoas perceberam que apenas os números naturais não eram suficientes. Por isso foram criados números que podem ser representados na forma de frações e na forma de números decimais. Assim, os números naturais e os números decimais não davam mais conta de representar alguns fatos do cotidiano, ok? Então aqui nós temos, veja alguma dessas situações na sequência, algumas situações que foram se encontrando no nosso dia a dia, né? A primeira situação. Na tabela abaixo estão representadas as temperaturas mínimas de algumas cidades no mundo em um mesmo dia. Então, para que foram criados os números negativos? Às vezes, muitas das vezes também, para representar temperaturas, né? Então, vocês vejam nesse quadro que nós vamos ver agora, algumas temperaturas no mundo, né? Nós temos aqui temperatura mínimas nas cidades em graus Celsius. Aqui nós temos a cidade e a temperatura mínima. Nós temos a cidade de Boston com mais 2 graus Celsius, né? Mais 2. Los Angeles com menos 1, já é um número negativo, né? Montreal com menos 8. Quebec com menos 10 graus Celsius, então é muito frio. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, estávamos com mais 21. Então, olhem só a variação de temperatura, né? Em vários locais do mundo, certo? Notando que esse mais 2, a minha temperatura é positiva. Mais 21, minha temperatura é positiva. Menos 10, minha temperatura é negativa. E com essa tabela nós temos algumas perguntas, algumas resoluções para nós fazermos, né? Algumas comparações. De acordo com a tabela, responda as questões a seguir. Então, a questão A.
Qual dessas cidades registrou a menor temperatura? Então a gente vai lá na tabelinha e verifica quais dessas cidades foi registrada a menor temperatura. Aqui eu tenho a maior temperatura, mais 21 graus. E a menor temperatura nós temos na cidade de Quebec, com menos 10 graus Celsius, ok? Abaixando um pouquinho, nós temos outra pergunta. Quais cidades apresentam temperaturas abaixo de 0 grau? Verificando então a nossa tabelinha, nós temos Los Angeles abaixo de 0 grau, Montreal abaixo de 0 grau e Quebec. São 3 cidades, né, que registraram temperaturas abaixo de 0 grau. A nossa próxima pergunta. E acima de 0? Acima de 0 nós temos Boston e temos Rio de Janeiro. E a letrinha D. Qual a cidade apresentou a temperatura mais próxima de 0 grau? Vamos verificar a nossa tabelinha. Então, mais próxima de 0 grau. Nós temos Boston, mais 2. Los Angeles, menos 1. Montreal, menos 8. Quebec, menos 10. E Rio de Janeiro, mais 21. A pergunta é: qual cidade apresentou a temperatura mais próximo de 0 grau? Então, nós temos a cidade de Los Angeles. Então, são alguns fatos que ocorreram e aqui vai só mais uma interpretação mesmo dessa tabelinha com os números positivos e também os números negativos, né? Virando a nossa página aqui, nós temos uma segunda situação, né? Só deixa eu ajeitar aqui, bonitinho. A nossa segunda situação. Nossa segunda situação é um outro exemplozinho, só que ele traz para nós agora um extrato bancário, né? Segunda situação. O extrato bancário apresenta todas as movimentações bancárias de uma conta corrente. Nele estão registrados os créditos e débitos. Observe o extrato de um correntista do Banco Urbano. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para nós observar esse extrato e tirar deles os dados, né? Tirar deles os fatos para nós fazer análise, né? Ele tá meio apagadinho, meio ruim. Opa, verificou, agora ficou bom, né? Nós temos ali, ó, o histórico, nós temos o documento e nós temos o saldo, certo? Nós tivemos aqui no histórico um depósito de R$100, e o documento 012. Então, nós temos depósito, pagamento de conta de luz, menos R$84, olha esse sinalzinho de menos, é negativo, né? Um cheque compensado. Cheque compensado é um cheque que entrou para ser descontado na conta desse cliente. Quanto que foi descontado? Menos R$150. Aí aqui nós temos também outro depósito. E nós temos um pagamento de conta da telefônica, né? E nós temos ainda mais um saque. Então, lembrando que esse risquinho de negativo, outro risquinho de negativo, mais um negativo, foram saques feitos na conta desse cliente, né? Com essa análise, com esse extrato, vamos responder as seguintes perguntas. Na coluna de saldo, o que representa os números com sinal negativo? A segunda perguntinha. E com o sinal positivo, né? Ali a letra B nós temos uma outra perguntinha, né? No dia 6 de fevereiro de 2018, o saldo da conta corrente de Joaquim era de R$20. Então ele tinha na conta dele R$20. Para controlar seu saldo, ele construiu uma tabela. Então está ali a tabelinha dele, né? Olhem só, que coisa chique. Com os colegas, observe o extrato bancário de Joaquim
e discuta como calcular o saldo final de cada dia. Registre o resultado na tabela. Então, no dia 6, o enunciado disse que ele tinha um saldo de R$20. No dia 7, um saldo de R$120. No dia 10, R$36. No dia 13, ele foi lá e retirou R$114, né? Lembrando que esse risquinho na frente, ele quer dizer que é negativo, que ele deve. Então, ele teve 3 depósitos, R$20, R$120 e R$36. E foi lá e sacou quanto? Sacou R$114 no dia 13. No dia 13 mesmo sacou R$14. E no dia 15 ele sacou R$115. Então, qual que é o saldo dele final? Sendo que ele tem números positivos e tem números negativos. Números positivos é o dinheiro que ele tem e números negativos é o dinheiro que ele foi retirando. Qual foi o saldo final dele lá no dia 17? Então, eu somo os números positivos e eu vou retirando esses números negativos, ok? Observem que eu tenho mais números negativos que números positivos. Então, meu resultado vai ser um número negativo. Qual vai ser o meu resultado? Então, calculem e coloquem ali na apostila de vocês, ok? Virando a página ainda, nós temos uma terceira situação. No Campeonato Amazonense de 2018, o Manaus Futebol Clube consagrou-se campeão, marcando 26 gols a favor durante todo o campeonato. Nesse período, o time sofreu 13 gols, ficando com um saldo de 13 gols. Observe a tabela que contém a classificação geral do campeonato, a quantidade de gols feitos, GP, e de gols sofridos, gols contra, né? GP, gols pró, GC, gols contra, e o saldo de gols, SG, o saldo de gols de cada time. Então o texto diz que Manaus foi campeão. Olha só, primeiro colocado, o Manaus. Ele fez 26 e sofreu 13. Então o saldo dele vai ser 13. Próximo time, Fast Club. Ele fez 8 gols. Ele fez 8 e tomou quanto? 16. Qual que vai ser o saldo dele? Vai ser positivo ou negativo? Terceiro, o Peñarol, né? 17 gols pró, 13 gols contra, saldo de gols. Quanto é que vai ser? Então, complete essa tabelinha, né? Dá para nós completarmos a tabela e respondermos algumas situações, né? As perguntinhas que eu tenho logo aqui embaixo, certo? Completamos a tabelinha com o saldo de gols e respondemos as perguntinhas, né? E temos também uma quarta situação para nós analisarmos, né? Analisando então a nossa quarta situação, analisando. Você já observou o painel de um elevador? Sabe o que significam os símbolos? Observe ao lado e em seguida responda as questões. Então, ao lado aqui, vocês podem verificar que nós temos um painel de um elevador. Nós temos aqui o 13, o 12, o 11, o 10, 9, todos os números. Aqui embaixo nós temos 2, 1, o menos 1, garagem, né, 0. Então, analisando essa tabelinha também, nós podemos fazer essas situações, ok? Molezinha, né, gente? Por enquanto, de números negativos que eu tinha para mostrar para vocês, é só isso, certo? Fico à disposição de vocês pelo WhatsApp e fica também meu abraço a cada um de vocês, ok?
Na próxima aula nós damos continuação, né, aos números negativos, ok? Fiquem todos com Deus.